Gente, vocês imaginavam aprender inglês desse jeito aqui? Tem gente que está pensando que é Manaus, não é? Não é Manaus, não. É um Manaus em Pernambuco. A gente resolveu vir aqui para gravar para vocês nesse local belíssimo, cheio de natureza, nesse cenário, eu vou dizer, paradisíaco. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente vai falar sobre passado. Para que serve o passado quando nós utilizamos o passado? Mas a gente vai falar sobre o passado com o verbo to be. E com o verbo to be como é que funciona? E existem duas estruturas básicas que nós vamos utilizar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho aqui, observa aqui, o verbo to be, ele é um verbo anômalo. Anômalo, Emanuel? É anômalo, que coisa estranha. Anômalo quer dizer que ele muda de forma com relação à pessoa. Como é que isso funciona? Eu vou ter aqui, por exemplo, I am, you are, he is. Ele mudou de acordo com o pronome. Eu tenho I am, esse aqui é o verbo to be, no presente. Eu tenho you are, esse é o verbo to be, no presente. Eu tenho he is, esse is é o verbo to be no presente, tá certo? Mas a gente vai dizer, a gente vai utilizar ele no passado. As coisas que já ocorreram, vocês lembram? Vocês já nadaram em locais assim? Não sei se vocês já nadaram em locais assim, porque eu também não. Perdão, é só uma brincadeira, minha mãe não deixava não, porque é perigoso, essas coisas todas. Tem jacaré, então, mas tudo bem. Voltando aqui, deixa eu dizer uma coisa para vocês. A gente vai utilizar aqui, ó, o verbo to be, ele vai mudar de acordo com a pessoa, só que no passado existem duas formas. Emanuel, quais são as formas? Olha como é simples. Eu vou dizer assim, ó, I was. I was. Quando eu digo I was, eu era ou eu estava. Eu vou dizer assim, eu estava cansado. I was tired. I was é W-A-S. I was. Eu estava. Então, quando eu digo I was, you were. Olha a pronúncia. A pronúncia, minha gente, que é isso, né? Então eu tenho I was, you were, he was, she was, it was, we were, nós éramos ou nós estávamos, you were, aquele está no plural, ele serve para you were no singular, you were no plural. Emanuel, não é a mesma coisa? Se escreve da mesma forma, você vai compreender se está no plural ou no singular, dependendo do contexto. Conseguiu compreender? Olha, isso daí é algo muito simples. Aí daí eu venho aqui, ó, they were, eles eram. Olha só que coisa maravilhosa. Isso daqui é o verbo to be no passado. Mas como é que eu digo assim? Eu estava aqui. Então eu, I, todo mundo lembra, I was here. Então eu tenho I was here. Eu estava aqui. Emanuel, eu percebo que eu lembro que antigamente, quando eu estava estudando o verbo to be lá na escola, e na tua aula passada, que o verbo to be, quando eu vou fazer uma pergunta, ele vem antes do pronome. Acontece isso no passado? Essa foi uma boa pergunta que você me fez agora. Acontece a mesma coisa. Por exemplo, eu vou dizer assim, ó, was I here? Was I here? Eu estava aqui. Was I here? Eu estava aqui. Não é simples? Muito bem. Aí eu venho aqui, eu passo para vocês aqui o seguinte. Quando eu pego aqui, eu vou dizer assim, ó, were you there? Were you there? Você estava lá? Were you there? Were you there? Exatamente. Were you there? Você vai observar aqui, ó, que eu tenho a forma interrogativa. Eu vou colocar aqui uma interrogação bem grande para vocês. Were you here? Você estava aqui?
Então, quando eu tiver com verb to be, lembra disso, quando eu tiver com verb to be no passado aqui, were you, você vai colocar ele antes do pronome. Essa daí é a forma interrogativa. Então lembra aqui, forma interrogativa. Entendeu? Você de novo me perguntando, vamos lá, você está me perguntando, vou chamar de Mau Mau. Mau Mau me pergunta muitas coisas. É você, é o Mau Mau. Não, vamos falar o nome certo da pessoa, né? Marlisson, mas o pessoal chama como Mau Mau. É o nosso amigo, esse cara, mas se você o encontrar por aí, ele é o Mau Mau. Esse cara tira onda, ele é muito bom. Então o Mau Mau vai dizer assim, eu não estava aqui, olha só, eu não estava aqui. Mas Mau Mau, assim, eu não estava aqui, assim, I was not here. Eita, Emanuel, você vai usar aqui. Vê como é simples, cara. É muito simples, é simples e duplicável. Por que é simples e duplicável? Que você vai repetindo, você vai aprender. Então aqui, ó. I was not here. Eu não estava aqui. Emanuel, tinha contração da outra forma. Tinha contração? Sim, a contração normal. Então o que é que eu digo aqui, ó? I wasn't here. Então eu vou dizer I wasn't here. Perfeito. E você vê aqui que esse aqui é o inglês da vida real.